Olá a todas e todos, eu sou Daniel Grisante e vim apresentar o meu artigo que eu escrevi junto com a minha orientadora, professora doutora Mirtz Marins de Oliveira, no âmbito do curso de pós-graduação em Design na Universidade AMB Morumbi. O meu objeto de pesquisa, ele é as exposições cenográficas e tecnológicas, esse tipo de exposição que usa recursos audiovisuais, interativos, cenográficos, de iluminação e som para a construção de seus espaços. No contexto deste artigo específico, eu estou interessado em ver como que esse tipo de exposição utiliza de recursos e estratégias da experiência fílmica e televisiva, e como que ela usa desses recursos para se conectar a um público que se configura aí como um público que está inscrito aí nessa ideia de racionalidade neoliberal. Então, eu olho para esse público de um olhar afastado, um olhar macro, né, para tentar um pouco entender qual que é a subjetividade desse público na atualidade, né? Bom, então essa racionalidade neoliberal, o que eu destaco aqui para a gente, né, é esse sujeito que é empresa de si mesmo, né? O que significa isso? Que é um sujeito onde é colocado sobre sua responsabilidade tudo aquilo, o fracasso e o sucesso de suas ações, né? Então, em qualquer âmbito da vida dele, ele é o único responsável. É isso que a racionalidade neoliberal vai colocar. Desde do âmbito familiar, os relacionamentos, ao trabalho, até mesmo ao lazer, né? E assim, então, esse indivíduo, ele vai estar inscrito nesse dispositivo desempenho e gozo. O que significa isso? Ele vincula ou ele conecta todo o gozo ao desempenho. Ou seja, né, então todas as atividades que ele realiza estão ligadas a esse desempenho, a essa melhoria, a esse tornar-se mais competitivo nessa competição global na qual a racionalidade neoliberal se coloca. E assim sendo, né, até mesmo no lazer, portanto, esse sujeito vai buscar o desempenho. É assim que a gente sai de uma prática dos espaços de lazer estarem vinculados mais diretamente aos espaços do comércio, né? E a gente começa a ver uma crescente na seleção, né, por parte do público, dos espaços onde o desempenho é visto, como, por exemplo, um desempenho físico e na saúde, né? Então, melhorar a saúde, melhorar o corpo, como, por exemplo, nos parques, e também o desempenho e a melhoria intelectual, cultural, no caso específico das exposições. Então, as atividades que passam a ser priorizadas nas atividades de lazer, fora de casa. Pois bem, então, as exposições, né, que a gente está trabalhando aqui, elas vão vir nesse movimento de entender que elas se colocam como um espaço de lazer e vão usar essas estratégias do entretenimento. Aqui, no caso desse artigo, a minha hipótese é que uma das estratégias seriam essas já altamente desenvolvidas pela experiência fílmica e televisiva. Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante dizer definir, né, que quando eu falo experiência física, fílmica e televisiva, eu estou querendo dizer o cinema narrativo, estou me referindo a esse cinema que foi desenvolvido durante o século XX, né, para contar histórias, né, que se tornou hegemônico aí no contar histórias. E também acho que é importante definir que eu estou considerando, então, que as exposições, elas fazem parte de uma cultura do design, ou seja, elas estão conectadas a sistemas complexos e mais amplos, né, do que o próprio espaço expositivo, como, por exemplo,
conectado a sistemas de comunicação, redes sociais, patrocínios, discursos institucionais, entre muitos outros, né? E, portanto, eles devem ser pensados como projeto, as exposições como projeto. E, finalmente, né, queria destacar aqui do meu artigo 2 pontos onde eu mostro essas estratégias da experiência fílmica e televisiva utilizadas pelas exposições. Uma delas é o roteiro, né? Então, a gente sabe que o cinema narrativo trabalha com roteiro e vem desenvolvendo por décadas estratégias de um roteiro que seja capaz de engajar o público, manter o espectador atento do começo ao fim, com estratégias de arco dramático, com momentos de intensidade baixa e alta, introduções, enfim, tem uma série de elementos para a construção desse fluxo de experiências que o espectador vai ter e que as exposições também vão utilizar, né? Então, as exposições desse tipo que eu estou tratando aqui, elas vão construir, já que devem ter um percurso pré-definido para o visitante, eles vão construir intensidades e vão usar estratégias de roteiro para esse percurso a ser feito. O roteiro, né, tanto nas experiências fílmicas e televisivas quanto nas exposições, ele resulta numa impressão de imersão e distanciamento ao mesmo tempo. Ou seja, o espectador ou o visitante, ele ele emerge naquela narrativa que está sendo contada, né? Ele começa a fazer parte, ele se vê lá, mas, ao mesmo tempo, ele se distancia daquilo ao perceber que existe alguém contando aquela narrativa, né? Então, no caso da televisão, do cinema, a gente tem toda a linguagem da narrativa visual ali colocada, mas a gente também tem o próprio dispositivo de exibição, né? A tela, o enquadramento, que já revelam ao espectador que aquilo é uma versão da realidade, né? Uma possibilidade da realidade. Nas exposições também, o espectador, o visitante, ele consegue imergir naquele assunto que está sendo tratado ali, mas, ao mesmo tempo, ele percebe que existe uma estrutura que está construindo aquela narrativa. Esse duplo sentido aí, né, essa relação em imersão e distanciamento resulta no deslocamento, uma sensação de deslocamento, né, de estar no outro lugar, fora da realidade, talvez numa realidade paralela ou num lugar outro. Outro elemento que contribui também para a construção desse deslocamento é a cenografia, que também é desenvolvida e está presente no cinema narrativo no sentido da construção de universos particulares relacionados a narrativas específicas, né? Então, como histórias de diversos tipos conseguem criar seus próprios universos. As exposições também vão usar a cenografia para a criação desses universos particulares, reforçando, assim, essa sensação de deslocamento. Finalmente, né, eu chego no fim do meu artigo, onde eu percebo que as exposições desse tipo se colocam como espaços de lazer e que se aproximam desses sujeitos, ou esses sujeitos procuram essas exposições por conta dessa subjetividade do empresa de si mesmo, né, que temos aí no neoliberalismo. E esse deslocamento que acontece, tanto nas exposições, ele pode ocasionar um efeito alienante, que é verificado nas narrativas do cinema e da TV. O designer de exposições ou os projetos de design de exposições, portanto, devem ter uma atenção específica a esse efeito alienante, né, para tentar evitá-lo e tentar construir formas disso não acontecer, visto que o público, né, esse público busca nesse tipo de espaço de lazer um desenvolvimento, né, um aprimoramento, ele busca por mais que esteja vinculado ao entretenimento, ele tem uma motivação de crescimento pessoal. É isso, obrigado, e a gente se fala em breve.